Quando o mundo assistiu ao filme Pantera Negra, muitos ficaram fascinados com Wakanda. Um país africano fictício, rico, independente e tecnologicamente superior ao resto do planeta. Para grande parte do público, aquilo parecia pura fantasia. Mas a verdade é que Wakanda não surgiu do nada. A ideia nasceu da inspiração real em reinos africanos que existiram séculos antes da colonização. Impérios com sistemas de governo estruturados, cidades muradas, palácios grandiosos, comércio internacional e obras de arte tão sofisticadas quanto as da Europa renascentista. Estamos falando de civilizações como o Reino de Benin, o Império Ashanti, Mali, Songhai e tantos outros que foram sistematicamente apagados dos livros de história. Este vídeo é um resgate. Vamos revelar quem foram esses povos, como viviam, o que construíram. E por que o Ocidente preferiu que você nunca soubesse disso. Mais do que comparar ficção e realidade, vamos reconstruir uma memória histórica que foi ocultada por séculos. E talvez, ao final, você descubra que Wakanda não é tão imaginária assim. Se histórias como essa te fazem enxergar o passado com outros olhos, esse canal é o seu lugar. Aqui, a gente resgata o que foi silenciado, expõe o que foi apagado e reconstrói a memória peça por peça. Se isso faz sentido para você, se inscreve agora e vem junto descobrir o que tem por aí perdido. Antes do nome Nigéria existir, muito antes das fronteiras coloniais serem traçadas com réguas sobre mapas europeus, havia ali um reino poderoso, influente e altamente organizado, o Reino de Benin. Fundado por volta do século XI, no coração do atual estado de Edo, o Reino de Benin não era um aglomerado tribal, como a história muitas vezes nos fez acreditar. Era um estado centralizado, governado por uma monarquia poderosa, o Oba de Benin, que atuava como chefe de Estado, líder religioso e autoridade militar. A capital do reino, também chamada de Benin, era uma cidade impressionante. Seus visitantes estrangeiros relatavam ruas largas e limpas, casas bem estruturadas e uma organização urbana superior à de muitas cidades europeias da época. Mas o que realmente espanta os estudiosos até hoje é o seu sistema de muralhas e fossos, conhecidos como os Muros de Benin. Essa complexa rede de defesa se estendia por cerca de 16 mil quilômetros, cobrindo centenas de vilarejos conectados à capital. Para se ter uma ideia, essa construção foi classificada por arqueólogos como a maior estrutura de terraplanagem da história antiga, maior até do que a própria muralha da China, em volume de terra deslocado. E isso tudo foi feito sem o uso de máquinas. Apenas com conhecimento, organização e trabalho coletivo. Mas a grandeza de Benin não parava na engenharia. A arte de Benin é até hoje considerada uma das mais sofisticadas da África pré-colonial. Os chamados bronzes de Benin são peças meticulosamente moldadas, que retratam cenas da vida da corte, rituais, caçadas e diplomacia. Cada peça carrega traços de um povo culto, espiritualizado e altamente técnico. Essas obras eram feitas com ligas metálicas de precisão e técnicas avançadas de fundição, em algumas delas mais desenvolvidas do que as então usadas na Europa medieval. E veio 1897. Nesse ano, sob o pretexto de responder a um ataque local, o Império Britânico lançou uma expedição militar contra Benin. A cidade foi saqueada, incendiada, destruída. Milhares de obras de arte, esculturas, máscaras e documentos foram roubados. O Oba de Benin foi exilado. A capital foi reduzida a cinzas. E o Reino de Benin, que por séculos havia resistido, foi oficialmente anexado ao domínio colonial britânico. As peças saqueadas, hoje conhecidas como os Tesouros de Benin, foram espalhadas por museus da Europa. O British Museum, em Londres, é dono de uma das maiores coleções. Nenhuma dessas instituições, até hoje, devolveu totalmente o que foi tomado. Durante muito tempo, nos contaram que a África era um continente sem cultura escrita, sem tecnologia, sem história. Mas Benin prova o contrário. A cidade murada, seus bronzes, sua arte e sua organização política demonstram uma África grandiosa, que foi deliberadamente silenciada para justificar a dominação que viria em seguida. E Wakanda? Wakanda carrega os traços de Benin. De sua arquitetura imponente, sua monarquia forte, sua arte, espiritualidade e resistência.
A diferença é que Wakanda sobreviveu na ficção. Benin quase foi apagada da realidade. Mas agora, suas muralhas voltam a se erguer na memória. Se o reino de Benin nos impressiona com sua arte e urbanismo, o Império Ashanti nos revela outro lado da África pré-colonial, o da força militar, da riqueza mineral e da diplomacia complexa. O Império Ashanti floresceu na região que hoje chamamos de Gana, a partir do final do século XVII. Sua capital, Kumasi, tornou-se um centro político e comercial de destaque no interior do continente africano. Ali, a cultura, a estratégia e a espiritualidade se entrelaçavam em um modelo de poder que poucos europeus estavam preparados para enfrentar. Mas o que fez o mundo realmente voltar os olhos para os Ashanti foi o que eles possuíam e defendiam com unhas e dentes: o ouro. O território do império era rico em minas auríferas, e a economia Ashanti girava em torno de uma rede de comércio altamente eficiente. Eles exportavam ouro para o norte da África e até para o Oriente, muito antes da chegada dos europeus. A realeza era envolta em símbolos dourados, espadas cerimoniais, tronos revestidos, colares, braceletes e esculturas. O trono dourado dos Ashanti, por exemplo, não era apenas um objeto de prestígio, era considerado o espírito da nação, a alma coletiva do povo. Mas os Ashanti não eram apenas ricos. Eram organizados, estratégicos e, acima de tudo, resistentes. Diferente de outros reinos que foram facilmente dominados durante a expansão europeia, os Ashanti enfrentaram 4 guerras contra o Império Britânico, conhecidas como as Guerras Anglo-Ashanti, entre 1823 e 1900. Durante décadas, os britânicos tentaram subjugar os Ashanti por meio de tratados, pressões e força bruta. Mas foram recebidos por um exército bem treinado, com hierarquia clara, armas adquiridas em redes comerciais, e táticas de guerrilha em selvas que os estrangeiros não compreendiam. E então, em 1900, quando os britânicos exigiram a posse do trono dourado, algo inesperado aconteceu. Uma mulher, e sim, uma mulher, se levantou. Yaazantevaa, rainha-mãe de Egizu, assumiu o comando da resistência. Reuniu os líderes restantes, conclamou as forças armadas e declarou: se os homens de Ashanti têm medo de lutar, então nós, mulheres, iremos. Lutaremos pela nossa terra. Yaa liderou a última grande guerra contra os colonizadores. E embora o Império Ashanti tenha sido, por fim, incorporado ao domínio britânico, sua cultura, identidade e espírito jamais se apagaram. Hoje, o povo Ashanti continua sendo uma das maiores etnias de Gana, com tradições preservadas, uma monarquia ainda respeitada e uma memória viva da resistência. Wakanda, no universo de Pantera Negra, é representada por uma rainha-mãe sábia, uma guarda feminina feroz e um trono cercado de ouro e ancestralidade. Nada disso é coincidência. O Império Ashanti foi, e ainda é, um espelho poderoso da verdadeira grandeza africana. No coração da África Ocidental, onde hoje estão Mali e partes do Senegal, Gâmbia e Guiné, surgiu um dos maiores e mais influentes impérios que o continente já conheceu, o Império de Mali. No auge do seu poder, entre os séculos 13 e 16, Mali era um império multicultural, administrado com um nível de organização e sofisticação comparável aos maiores reinos europeus e asiáticos da época. Mas foi sob o governo de um homem que a história de Mali ultrapassou as fronteiras da África e entrou para as lendas do mundo, e Mansa Musa. Mansa Musa era o 9º imperador de Mali, e seu reinado marcou o ponto máximo da glória do império. Segundo registros históricos e estimativas modernas, Musa possuía uma fortuna tão vasta que nenhum bilionário atual se compara a ele. Sua riqueza era medida em toneladas de ouro puro, mas o que o tornava ainda mais notável era como ele usava esse ouro, para expandir não apenas sua influência, mas o conhecimento. Em 1324, Musa realizou uma peregrinação a Meca, e com isso, literalmente, mudou a economia do norte da África. Disse que ele viajou com uma comitiva de dezenas de milhares de pessoas, incluindo soldados, servos, camelôs carregando ouro, e emissários diplomáticos. Em cada parada, distribuía tanto ouro que o valor da moeda caiu por mais de uma década no Egito e em outras regiões. Mas o legado mais duradouro de Musa foi a cidade de Timbuktu. Ao retornar para seu império, Mansa Musa investiu pesado em educação, arquitetura e ciência.
construiu universidades, bibliotecas e mesquitas, e fez de Timbuktu um dos maiores centros de estudo do mundo islâmico na época. Ali, milhares de manuscritos foram escritos, copiados e armazenados, cobrindo temas como astronomia, medicina, matemática, filosofia, geografia e teologia. Estudiosos viajavam de diversas partes do mundo para aprender com os mestres de Mali. Timbuktu era, literalmente, uma cidade do saber e no meio do deserto do Saara. E, no entanto, essa história foi quase totalmente apagada dos currículos escolares. Quantas vezes você ouviu o nome Timbuktu sendo usado como piada, como sinônimo de um lugar isolado e sem importância? Essa não é coincidência. É um apagamento histórico deliberado. O Império de Mali desafiava os estereótipos racistas que o mundo moderno quis impor à África. Era negro, era africano, era poderoso e, acima de tudo, era culto. Wakanda, com seus centros de ciência, sua reverência ao saber, e sua riqueza inigualável, carrega as marcas de Timbuktu e de Mansa Musa. E mesmo que os impérios tenham ruído, o eco do ouro, da sabedoria e da memória ainda vive. Quando falamos de Wakanda, uma imagem sempre se destaca. As guerreiras de elite, ágeis, leais, estrategistas e ferozes. Na ficção, elas se chamam Dora Milaje. Na realidade histórica, elas se chamavam Amazonas de Dahomey. O reino de Dahomey, localizado onde hoje é o Benin moderno, foi uma potência regional entre os séculos 17 e 19. E o que o tornava singular não era apenas sua força militar, mas quem empunhava as armas e mulheres. As Amazonas de Dahomey não eram apenas símbolos, elas eram soldados de verdade. Compunham uma guarda de elite que respondia diretamente ao rei. Eram treinadas desde jovens, viviam em regime militar fechado e juravam lealdade total ao reino. Historiadores europeus que testemunharam sua atuação em combate ficaram surpresos com sua disciplina, brutalidade estratégica e coragem. Por muito tempo, essas mulheres foram tratadas como curiosidades exóticas, mas elas representam algo muito maior, a quebra do paradigma ocidental de que sociedades africanas eram primitivas e patriarcais. E Dahomey não foi o único. Séculos antes de o Egito se tornar o império que conhecemos, o reino de Núbia, ao sul do Nilo, já florescia com templos, reis e rainhas guerreiras. Os núbios influenciaram o Egito profundamente, entanto que, em determinado momento, chegaram a dominá-lo completamente, dando origem à dinastia dos faraós negros. Mas quase nada disso é ensinado. A imagem da África difundida pelo mundo moderno foi cuidadosamente editada. Uma narrativa construída para justificar a colonização, a escravidão e a exploração. Quando potências europeias começaram a conquistar o continente africano, perceberam rapidamente que não estavam lidando com povos sem história. Estavam enfrentando impérios com estruturas políticas, culturas milenares, sistemas espirituais complexos e forças militares organizadas. E por isso, as campanhas coloniais não foram apenas bélicas, e foram também ideológicas. Apagar a memória era parte da conquista. Destruir registros, queimar bibliotecas, desmontar templos e reescrever narrativas era tão importante quanto dominar militarmente. Ao longo dos séculos, a África foi reduzida a um estereótipo. E o que sobrou das suas civilizações grandiosas foi silenciado, caricaturado ou apropriado. Mas, como em toda boa história, a verdade não desaparece. Ela resiste. Nas esculturas escondidas, nos textos preservados em segredo, nas tradições orais passadas de geração em geração. E agora, e nas vozes que voltam a contar o que foi calado. Em 2018, Pantera Negra estreou nos cinemas e rapidamente se transformou em um fenômeno cultural. Wakanda, o país fictício do universo Marvel, capturou o imaginário de milhões de pessoas, e não só por suas cenas de ação, mas porque pela primeira vez, a África foi mostrada como um centro de poder, ciência e sabedoria. Mas o que muitos não perceberam, e ou talvez sentiram sem entender porquê, é que Wakanda não nasceu da imaginação hollywoodiana. Ela nasceu da memória histórica negada. Os criadores do universo do Pantera Negra, especialmente o escritor e filósofo Ta-Nehisi Coates em suas histórias modernas, beberam diretamente das fontes africanas reais.
O reino de Benin, com seus palácios, obras de bronze e cidade murada, está na arquitetura e estética da capital wakandana. O Império Ashanti, com seu ouro sagrado, seu trono espiritual e a figura da rainha-mãe como poder político, está refletido na monarquia de Wakanda. As Amazonas de Dahomey estão representadas com clareza nas Dora Milaje, a guarda real de guerreiras que protegem o trono com honra e destemor. E Timbuktu, a cidade do saber no Saara, está por trás da Wakanda científica, com laboratórios subterrâneos, tecnologia de ponta e reverência à ancestralidade. Wakanda é uma África que poderia ter sido, se não tivesse sido colonizada, invadida e saqueada. Mas também é uma África que de fato existiu, ainda que hoje esteja soterrada sob camadas de distorção histórica. O impacto do filme foi profundo, especialmente entre os povos africanos e afrodescendentes. Não apenas pela representatividade, mas pela possibilidade de reconstruir a autoestima histórica coletiva. Pela primeira vez, multidões viram reis negros, rainhas, cientistas e guerreiras poderosas retratados como protagonistas, e não como escravizados, servos ou vítimas. Para muitos, Wakanda não foi apenas um lugar imaginário. Foi um despertar. Um lembrete de que houve, sim, um tempo em que a África liderava. Em conhecimento, em riqueza, em cultura e em poder. E que esse tempo não é mito. É história. A história que nunca quiseram que você conhecesse. Durante muito tempo, o mundo viu a África com olhos distorcidos. Como terra de pobreza, instabilidade e atraso. Mas tudo isso é o resultado de um projeto de esquecimento. Esquecer que aqui existiram reinos de ouro, arte e ciência. Esquecer que mulheres lideraram exércitos. Esquecer que existiram cidades com universidades no meio do deserto. E que reis africanos já foram os homens mais ricos da terra. Wakanda, por mais que seja ficção, é também um reflexo da memória que sobreviveu. É o espelho de uma África real, em que foi apagada dos livros, mas não da alma do povo. Aos poucos, essas histórias estão sendo recontadas. Não por caridade, não por modismo, mas por justiça. Porque a verdade não desaparece. Ela espera. Espera alguém escavar o passado e reconectar os fios do presente. E talvez seja esse o verdadeiro poder de Pantera Negra. Não só entreter, mas lembrar. Lembrar que há muito mais por trás de cada rosto, cada símbolo, cada terra chamada selvagem. Wakanda pode não existir no mapa. Mas existe na memória dos reinos que resistiram. Existe nas vozes que não se calaram. E existe toda vez que alguém decide olhar para a África com os olhos certos.